Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier. Vocês já sabem, né? Aqui do Podcast D, onde a gente sempre recebe, ou tenta receber também, porque tem uma complexidade aqui para a gente achar as pessoas que fazem sentido estar com a gente. Aquelas figuras que são, na verdade, ícones, aí, pessoas importantes do nosso mercado de design, de transformação, de inovação. E começando aqui a temporada de 2026, eu estou super feliz de receber o Fabrício, que tem uma carreira absolutamente admirável, é um cara incrível. E tenho certeza que vocês vão curtir demais o papo. Mas vou pedir o Fabrício se apresentar, contar quem ele é, quem você é, Perfeito. o que você tem feito aí na sua carreira, onde você está hoje. Tá bom. Para começar esse nosso papo aí. Super bem-vindo, cara. Não, que isso. Obrigado pelo convite aqui, Léo. A gente estava tentando marcar um tempão e conseguimos finalmente, né? Então tô bem animado de estar aqui. Me senti até um ícone agora. Mas é verdade, é verdade. Acho que um pouco do... Assim, hoje eu tô numa cadeira que é bem bacana, bem interessante, tá bem animado. Tô fazendo 3 anos no Itaú agora. É uma diretoria que foi criada, né, exatamente nesse momento, né, e buscaram uma pessoa e eu fui ali e fui chamado para fazer parte, que é a diretoria de experiência e design. Acho que antes de contar um pouco, acho que é bem peculiar a história dessa diretoria, mas acho que vale contar um pouquinho de quem sou eu, de onde eu vim, né, o que eu estou fazendo, né, esse tipo de coisa. Assim, eu acho que, em resumo, né, para não me estender muito, cara, minha formação é em design, né, design industrial, design de produto, então eu comecei com essa, até bem interessante, né, porque hoje a gente fala muito da produtação, né, da produtação digital, na verdade é a mesma coisa, né, você criar produtos para contextos diferentes. Então, eu me formei como designer de produto na UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu cresci no Rio. Isso quando? Isso foi final de 90, tá. 99, 2000, sim, por aí. Então, me formei nessa época. Logo, pouco depois de me formar, eu trabalhava naquela época com PDV, ponto de venda, né? Acho que muita gente trabalhou com PDV, muita né? Gente. E foi muito bacana, uma época muito legal da minha vida, mas eu estava buscando uma formação fora do Brasil. Acabei indo estudar na Suécia, fiz um mestrado em design de interação. Na época não chamava de UX, né? Era aquela coisa assim, meio do Human Computer Interaction, né? Assim, HCI e um pouco do início ali de arquitetura de informação, era tudo muito novo. Eu fui estudar na Suécia, fui fazer mestrado. De lá eu fui trabalhar nos Estados Unidos na IDEO, que era o meu sonho da minha vida, assim, né? De trabalhar. A IDEO estava no pico, assim. E de basicamente toda a sua geração e de outras gerações que vieram, porque, no final das contas, muito do que a gente faz, inclusive ainda hoje, são frameworks, são conceitos e teses vindas da IDEO, né? O fail fast, né? A prototipação, a centralidade em cliente como uma forma, assim, como um processo maior do design thinking, né? Que ajudou, acho que, a traduzir isso, né, para o mundo corporativo, conectou com as empresas de uma maneira bem diferente, né, do que já tinha sido no passado. Design, até aquele momento, tinha um caráter um pouco mais da execução, que a gente tem. Só que também tem a questão do, cara, o que eu estou fazendo, para quem, qual é a estratégia, né? Então, trouxe um outro robustez assim, de processo. O método e os frames de pensamento que cabem para qualquer área, ou deveriam caber para qualquer área, né? Não, e muito disso se expandiu, né? Quando a gente fala de agilidade, né, no passado mais recente, né? Hoje a gente já está em outra, né? Estamos de GenAI, já e tal. Mas a gente fala muito também, né, de prototipar, de fail fast, né, de coisas que vieram muito dessa história. E foi um momento assim, muito bacana da minha vida, porque eu tinha esse desejo de trabalhar lá e eu estava na Suécia, me candidatei para uma vaga no site da IDEO e aí eles fizeram o processo e acabaram me chamando por aí. Eu fui para o escritório de São Francisco, aí fiquei em São Francisco, depois fui para Chicago. E aquele momento ali mudou minha vida, assim, mudou minha noção do que é ser designer, né? E eu trago muito disso até hoje. Eu estava até pensando um pouco assim, né, da nossa conversa aqui hoje mesmo, né? E eu acho que muito do que eu carrego assim, de uma grande mensagem, assim, um grande aprendizado é que a gente pode fazer muito mais do que o que a gente foi treinado para fazer, tem uma questão da formação, e até do que a gente acredita que pode fazer como designer dentro de uma empresa, né? Do potencial de impacto, a capacidade do alcance que a gente tem. Depois eu falo um pouco mais sobre o que isso, na minha opinião, significa hoje, né? Versus o que significava no passado. Então eu fiquei ali, fiz um internship na época, terminei os estudos lá na Suécia e voltei para trabalhar na IDEO na Alemanha. De lá, fiquei pouco mais de 4 anos, recebi um convite para voltar para o Brasil, para o Itaú. Olha só. E aí eu vim, o Itaú sempre muito visionário, assim, né? Na época, até, assim, é o meu chefe hoje, ele também estava, né, olhando o mundo e vendo como é que as coisas estavam transformando. E buscando pessoas, eu era um brasileiro que estava vivendo aquela experiência, inclusive aí eu estava trabalhando com o banco naquela época, e aí foi uma conexão ali e eu acabei voltando para o Brasil.
E aí tive mais uns 4, 5 anos no Itaú. Linha do tempo, só pra gente não se perder, que isso é mais ou menos quando? Isso é mais ou menos em 2008. Ah, tava um tempão. É. Aí você passou Isso. 4 anos ali. Exatamente. Aí eu fiquei 4 anos. Eu fui para 2008, 2011... 2011 até 2015 foi o tempo que eu estava no Brasil. Perfeito. 11 a 15. Sim. E aí, em 15, eu volto para a Europa, só que, na verdade, foi uma coisa curiosa, porque a minha vida até aquele momento estava lá. Aqui tinha sido algo que eu não sabia muito bem, era um pouco temporário. Expatriado no próprio país, no final das contas. Exatamente. Eu estava como um morador de lá É. e vim para cá, para essa oportunidade do Itaú, que eu achei incrível. Para mim era uma mudança, né, de sair do lado da consultoria, vamos dizer, né, da agência, do estúdio, e passar para o lado da organização. Experiência incrível. Eu mesmo decidi naquele momento, falei, cara, acho que já deu aqui, meu filho estava com 1 ano, e aí a gente falou assim, olha, vamos voltar, eu e minha esposa. Aí voltamos, ficamos 1 ano, que eu recebi um convite de novo para voltar para o Brasil, acho que era destino, né? Tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui. E aí eu recebo um convite da McKinsey para voltar para o Brasil. Isso é 15, 16. Então eu fiquei de 15 a 16 lá. E 16 eu volto para o Brasil. E fico na McKinsey até 22, início de 23. E aí em 23 eu volto para o Itaú. Né? Eu recebi o convite para o Itaú para voltar para essa cadeira nova que foi criada, né? A diretoria de experiência. E tô esses 3 anos lá no Itaú. O que essa cadeira faz, doutor? Porque hoje você tem certamente das mais potentes estruturas de design do mercado brasileiro, e penso até mais do que brasileiro. E é admirável, porque todo mundo olha para você e porque você está construindo ali dentro do banco com uma coisa muito de olhar, dá para ser assim, né? O design dá para ser maior, ele dá para ser transformador, dá para ter impacto. E tem uma curiosidade aqui que eu vou dividir. O meu post com maior interações no ano passado, e é o que eu posto pra caramba, hein? E sem promover, post orgânico. Foi exatamente quando eu repico uma entrevista que você deu no Valor Econômico e falo ali sobre como que, na minha visão, pelo menos naquele momento, era a mais materializada ilustração de como o design de fato muda e pode mudar negócio. Mas nem todo mundo que está ouvindo a gente sabe disso, né? Então conta o que essa área representa e qual é a amplitude disso para um banco do tamanho que é o Itaú, uma organização centenária, gigantesca, multibilionária e obviamente com suas complexidades, né, estruturais. Tá. Deixa eu, assim, primeiro acho que é importante dizer que assim, quando essa cadeira foi criada, ela era um pouco folha em branco, assim, né? E muito era um pouco assim, cara, quem vier para a cadeira define, né, o que ela será. O que era o desejo do banco naquele momento, tá? A gente, acho que brevemente, assim, só para dar um pouco de contexto, o banco tinha avançado muito em tecnologia, né? Inclusive tinha na época do Cândido, né, que foi o CEO, né, que antecedeu o Milton. Ele toma uma decisão muito importante de ampliar o volume de investimento em tecnologia, dado toda a transformação tecnológica que estava acontecendo no mundo. Então, com isso, tecnologia ganha um protagonismo muito importante e dados também. E aí, no meio de tudo isso, tinha uma disciplina, uma especialidade que faltava, né? E o banco sabia disso, percebeu isso. E foi puxado em vários debates ali no comitê executivo, com a liderança do banco. Falou, cara, a gente precisa, vamos assim, levar a sério, né, a centralidade em cliente, a experiência do cliente, tanto quanto a tecnologia. Lógico que essas coisas se somam no final do dia. Mas precisamos de alguém com esse nível de representatividade. Por que isso? Porque até aquele momento, essa estrutura, ela tinha 3 superintendências dentro de uma estrutura de canais do banco. Canal é toda a interação app, site, né, enfim, plataformas internas e tal. Então tinham 3 superintendências ali. E aí esse desejo de, cara, vamos colocar um diretor, ao invés de ter apenas esses superintendentes nessa estrutura de canais, essa foi a reflexão do banco. Começou dali. Começou dali. E aí começou o processo, aí fizeram contato comigo, a gente tinha história, conhecia as pessoas, e fiz o processo normal ali com outras pessoas, super boas também do mercado. E eu acho que o que eu trouxe de visão para a cadeira é o que eu tenho tentado fazer com que ela se transforme e seja hoje. Então eu queria, e aí não é assim, a gente faz design, eu sou designer, mas tem que ser muito mais do que design, no sentido, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso.
A gente precisa ser uma estrutura, esse era o desejo, né? Em que a gente impacta tudo que tem a ver com visão cliente, no banco como um todo. O que é visão cliente? Cara, quem são os clientes? O que eles precisam? Qual é a estratégia? Como é que isso conecta com a estratégia de negócio? Como é que eu vou medir isso? Né? Que nível de contribuição? Assim, era um desejo. Lembra que eu tinha acabado de passar quase 7 anos na consultoria. Na McKinsey. Não é qualquer consultoria, exatamente. E aí, eu acho que eu vim com um senso crítico que meu tempo na McKinsey me ajudou muito a entender que, cara, eu preciso entrar com um senso crítico desde o início de que isso não é apenas uma disciplina, uma especialidade, isso precisa ser uma área que cria valor para a organização. O criar valor, muitas vezes, não precisa ser valor no sentido do resultado. O resultado é consequência. Sim. Mas eu preciso criar valor para os meus pares. Eu preciso ser uma pessoa que é valorizada, né, tanto eu quanto todo mundo que está comigo, pela contribuição que a gente tem na tomada de decisão. Eu brinco com a turma que é assim, cara, se você entra num comitê, numa reunião, enfim, você tem que influenciar para que a decisão saia diferente. Você tem que mudar o rumo das coisas. Excelente. Se você não está mudando o rumo das coisas, você está indo de carona. Não está fazendo seu papel, né? Você não está fazendo seu papel como líder. Né? Então, eu já parto no desenho da estrutura como uma estrutura que tem uma ambição de ter uma responsabilidade maior na visão cliente do banco. Também vou quebrar isso um pouco mais para explicar. Claro. Mas também com uma ambição de formação de líderes. E isso não é muito comum em estruturas de experiência, de design, estruturas técnicas de maneira geral, né? E, inclusive, até algumas estruturas de tecnologia também não têm esse nível de ambição. Acho que só as mais avançadas. E aí uma coisa que eu carreguei da consultoria, porque a McKinsey tem muito essa coisa assim de, cara, formar líderes para o mundo. Né? Tem até aquela coisa de vários CEOs, né? Várias pessoas são pessoas ex-McKinsey e tal. Espalha ex-McKinsey. Cara, eu acredito nisso e eu trouxe isso pro mindset da área. Cara, se você passou pela minha estrutura, você tem que ser um líder de nível internacional para atuar em qualquer lugar, no banco ou fora. Isso é muito bacana, hein? Isso é uma mudança, é uma pegada diferente, porque o nível de exigência, né, que você faz em relação à liderança de pessoas, né, o foco nas pessoas, em relação à capacidade que você tem de influenciar stakeholders, de ter protagonismo numa agenda. E aí, eu gosto de sempre ir pesando essas coisas, porque assim, nós somos designers, temos vários designers. Também temos não designers, temos estatísticos, matemáticos, tal. Depois eu explico um pouco mais de estrutura. Mas no final, não é sobre apenas a especialidade, é sobre a sua capacidade de transformar, né, a organização. Então, teve um desenho já de partida muito ambicioso, né, sobre o que seria essa estrutura. E de lá para cá, eu acho que muito do que a gente tem feito tem sido consequência desses pilares muito sólidos, né, pilar de pessoas, pilar de liderança, né, e a capacidade de impacto. E eu acho que tem uma questão assim de quase que desmistificar um pouco e desconstruir, de certa maneira, o que é fazer design no mundo de hoje. Porque hoje eu acho que assim, a gente precisa fazer design tanto olhando... um pouco assim... É bem provocador, tá? Para mim é 90% ciência, 10% arte. Perfeito. Tá? Perfeito. E, cara, os 10%, eles são muito importantes. Eles fazem toda a diferença. Sim. Porque não dá para viver sem e precisa, né, desse salto, dessa visão, da criatividade. E a gente precisa disso. Mas tem um arcabouço assim, de ciência... E aí eu brinco, eu falo que a gente está fazendo CX Science, isso é bem legal. Ciência da experiência de cliente. E é de verdade mesmo, porque como é que a gente expandiu, como é que eu expandi a área? Eu no início, era uma estrutura que tinha uma área de pesquisa de clientes, que no passado tinha sido uma área de pesquisa de mercado, e aí a gente... porque meio que não faz sentido mais fazer pesquisa de mercado no sentido tradicional, a gente precisa fazer pesquisa de cliente. Né, entender pessoas, né, a antropologia das pessoas, a cultura, né, questões antropológicas, culturais, comportamentais, mas somado a isso também os elementos quantitativos. E aí nisso, o que eu fiz? Eu combinei que a gente faria todos os indicadores de experiência de cliente, satisfação do banco. Então eu trago para a minha estrutura do NPS, somo a isso. Eu estou tentando matar o NPS, né? Ele está ali, está existindo. Lá. É que assim, ele ainda tem um valor para tudo que é relacional e tal, só que, cara, é uma pequena amostra da base, enfim. Mas a gente, nesse processo, eu introduzi novos indicadores que ainda dependem um pouco de pesquisa, que é medir o esforço do cliente e a satisfação do cliente nas jornadas. Isso é bem legal. Então, bem nas jornadas, então a gente implementou em torno de 600 CES e CSAT, né, em várias jornadas do banco.
E tem 120 deles que estão nos contratos de metas de todos os executivos, né, do banco. Então a gente fez isso como uma forma de, cara, vamos para a fase 2 disso, cara, vamos medir jornada, vamos trazer o indicador, porque se você tem essa inteligência, você consegue definir o que você prioriza, como é que você desenha melhor a experiência. Eu trago dados. Você vai tirando a subjetividade no final das contas, que é super importante. Exatamente. Né? Então isso se soma a uma visão que, cara, a gente acabou de fazer 2 pesquisas antropológicas, etnográficas profundas, para 2 segmentos importantes do varejo de pessoa física, mas somado a isso a gente tem todos os indicadores também das jornadas, né, das experiências que os clientes estão tendo, e a gente está entrando numa outra fase agora em que eu vou inclusive trazer outros indicadores operacionais, transacionais, para poder ter essa medição. Por que eu estou falando sobre esse pedaço? Tá? Porque é um pedaço que muitas vezes a gente acaba negligenciando. Sem dúvida. Né? E ele, dentro de uma organização grande, né? Qualquer organização, acho que independente de tamanho, talvez, você precisa ter, porque isso te empodera a tomar boas decisões, a ser um executivo diferente, né? O executivo que traz isso para a mesa enriquece o debate. Você vira um executivo e não só mais um designer, um baita de um designer brilhante. Isso. E eu percebo, nas várias conversas que eu tenho e com os clientes que eu converso e trabalho também, que a área de design, né, e as estruturas de design estão sendo muito questionadas, não é, sobre de verdade o valor que elas aportam. E falta uma maturidade maior, não é só na disciplina de Design Metrics propriamente dita, mas nesse entendimento de quais os indicadores de negócio que eu consigo movimentar. E alguns não estão na minha mão também, tá tudo tranquilo. Quer dizer, vou olhar varejo, a receita lá, talvez, mas tem uma série de indicadores de negócio que tem que estar alinhados com os stakeholders que, de fato, quando você fala negligenciar, é bem isso mesmo. Isso tem seus efeitos, quer dizer, várias grandes estruturas foram sendo empilhadas ao longo de 21, 22, 23, aquela loucura de digitalização, todo mundo inchando. Perfeito. E, de repente, alguém pergunta, deixa eu só entender, 120 designers aí, o que estão entregando? Aí dá aquela gaguejada. Aí então, é o seguinte, vamos para 80. Eu vi, tem que, óbvio, vou preservar aqui, mas tem clientes que foram de 0 a 120, 120 a 20 em 18 meses. E agora está reconstruindo tudo ali de novo. Mas muito por conta disso, porque o papel da liderança de design pode ser um superintendente, um diretor, um VP, o que for, está muito para além da entrega que se espera daquela estrutura de design. E só te fazer uma pergunta que você abriu um hiperlink que é super importante, que você falou, daqui a pouco eu falo sobre o tema da real centralidade no cliente, que estava colocado ali. Porque é um discurso lindo também, né, Fabrício? Puta, vamos lá, o cliente no centro, maravilha, ótimo. Ninguém vai dizer que não tem o cliente no centro de decisões estratégicas do negócio. Vida real é duro. Em geral, empresas superciladas, verticalizadas, produto orientadas, isso é muito comum. E aí, no final do dia, tem o cliente também, né? E quantas vezes eu já não ouvi você também, nem precisa fazer o entendimento, já entendo, já sei o que é que ele quer, conheço aqui o meu negócio. Então, como é que vida real, de novo, no tamanho que é a estrutura que você está ali, que mecanismos, que ações, que métodos, que rituais que você foi construindo para de verdade garantir que, não, aqui a gente vai olhar para o cliente. Olha para negócio, vende e compra os stakeholders, mas assim, o cliente está de verdade aqui no centro de decisão de negócio. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa que eu trouxe para o debate foi o seguinte, que primeiro essas coisas não são antagônicas. Isso aí. E eu acho que aí, esse é o primeiro momento, assim, cara, entender que, cara, não existe, porque existe muito essas lendas, assim, né? Cara, ou eu sou negócio ou eu sou visão cliente. Não, cara, não assim. E aí tem uma virada de chave que eu acho que é bem importante, que é assim, o resultado de negócio ele vai vir da centralidade em cliente, né? Ele é uma passagem, né? É para isso que a gente cria resultado, né? E eu acho que o grande salto, e eu acho que a maneira como a gente entende isso, ela é bem heterogênea, assim, né? Eu acho que pessoas vão percebendo de maneiras mais rápidas, outras levam um pouco mais de tempo, que é você chegar ao resultado pela centralidade em cliente mesmo, tá? E não apenas entender que, cara, você estabelece uma meta de resultado e depois você vai correr atrás do que você vai para o cliente, né? E o ponto de virada para mim é o seguinte, é você entender que resolver problemas de pessoas dá resultado. E não fazer o resultado apesar das pessoas, Exatamente. apesar do cliente. Exatamente. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né?
Numa organização grande, complexa como o Itaú, obviamente, tem pessoas em diferentes estágios, né, desse debate. E a gente, acho que tanto no sentido do dia a dia do trabalho, né, aquilo que eu estava comentando, cara, se a gente entra numa conversa, né, e faz um debate, então vou dar um exemplo. Essa pesquisa que eu mencionei que a gente fez, né, de segmento específico, tem uma série de questões ali sobre, preciso ter uma oferta específica de produtos de seguros. Eu preciso inovar em alguns produtos de seguros para endereçar certas necessidades. Isso é bem tangível, né? Assim, dá para você chegar e então vamos desenhar junto. É isso aí. Tem necessidade de gestão financeira, né, que é feita pelas pessoas. A gestão financeira, de acordo com o perfil de renda dos agrupamentos que a gente pesquisou, é totalmente diferente. Super. Totalmente diferente, né? Tem desde pessoas que têm uma renda média alta, né, no Brasil, que a gente vive hoje, que elas têm um receio enorme de cair o padrão de vida. Então, a gestão financeira dessas pessoas tem muito a ver com manter o padrão de vida. O Michel Alcoforado fala muito no livro dele sobre isso. O medo... O Michel é um super parceiro, inclusive. O medo perder o que eu tenho de padrão de consumo, padrão de vida. É maluco isso. Exatamente. Ele é super parceiro. Inclusive, a gente... ele foi sócio da gente agora em alguns desses trabalhos. Ele é super... É um advisor forte lá em termos da antropologia do trabalho que a gente faz na nossa área de pesquisa. E é completamente diferente se você pega um outro grupo de pessoas que a gente entendeu, assim, é bem interessante. São pessoas que têm, no mínimo 2, 3 empregos complementares que complementam a renda e precisam fazer gestão financeira de uma forma muito precisa. E é muito interessante, quando você entende o comportamento dessas pessoas, você vê que em torno de 60% a 70% desse grupo, grupo de uma renda um pouco mais baixa, tem uma disciplina de gestão financeira impressionante. Muito maior. Tá? Né? Porque porque qualquer R$1 para cá, R$1 para lá faz diferença. E aí hoje tem mecanismos que a gente foi descobrindo, né? Mecanismo, por exemplo, existe uma plataforma de IA generativa, de GenAI, que se conecta ao WhatsApp e várias pessoas desse grupo estão utilizando essa plataforma, que inclusive tem custo, tá? Eles pagam para poder utilizar um serviço, para poder fazer a gestão financeira com muito mais precisão, de maneira muito mais simples. Cara, olha a solução. Eu preciso oferecer esse negócio. A gente precisa. Então, quando você, de fato, traz... E aqui eu não estou falando assim, de gerar valor no sentido do resultado financeiro. Isso é consequência. Sem dúvida. Né? Isso vai acontecer. E todo mundo quer o resultado financeiro da organização. Só que cada pessoa contribui de maneiras diferentes. Eu acho que a grande questão é ter contribuição de alto valor e que mude o rumo do que está sendo feito. Se você está fazendo isso, você pode não ser a pessoa do P&L, né? A pessoa do resultado financeiro. Mas você vai ser visto como uma pessoa de extremo valor. Onde que eu acho que isso tem sido um problema quando a gente fala da atuação de designers no mercado de trabalho? É quando você é um tirador de pedido. Perfeito. Quando você está lá e você não participa da tomada de decisão. E muitas vezes, o que acaba acontecendo, por isso que eu falo que as pessoas, a liderança, o conhecimento é tão importante, porque se você tem as informações adequadas, o conhecimento, os dados, pode ser qualitativo, não precisa nem ser um dado quantitativo, e você aporta para aquele debate, você vai ser visto como uma pessoa de valor e você vai ser trazido para a conversa, naturalmente. Não dá para ter essa decisão sem... Isso. Não consigo fazer a produtação aqui deste novo produto sem ter esta pessoa aqui comigo. É o contrário de você entrar nesse mesmo debate... Ficar quietinho no seu canto. O que você acha disso aqui? Achei, beleza, toca aí. Então você vira naturalmente uma pessoa. Enquanto tempo você entrega isso? Enquanto tempo você entrega isso? Exatamente. Quando essa é a pergunta, temos um problema. Essa é a escolha de quem você quer ser naquele momento, entendeu? Perfeito. Eu vejo essa sua busca pela construção de entendimento de valor, até porque, pensando no cenário que você está hoje, especificamente, além de toda a carreira, mas está num ambiente que tem um nível de competição brutal. Não é? Tem 1 bilhão de fintechs também atordoando os incumbents,
Para além disso, o Open Finance é algo cada vez mais verdadeiro. Você tem uma disputa pela principalidade também desse cliente. Perfeito. Então, a melhor experiência conta, né? O melhor serviço conta, o jeito mais fácil, mais simples, mais amigável conta. Como mede isso? Aí você tem os seus 600 pontos ali indicando, mas a busca pela principalidade obviamente vai trazer resultado. Exatamente. E se você consegue mensurar essas vários pontos ao longo da jornada, aí você fala, não, vou te contar, vem aqui. É isso que a área de design faz, é isso que a gente está construindo. Exato. E óbvio que você não tem muita opção de não ser assim. Não, mas tem um quebrar de ovos assim, ao longo desse caminho que é bem interessante. E eu conversando com pessoas na indústria, pessoas que eu conheço, né, designers e pessoas que trabalham com design e lideram áreas similares, tem uns desafios importantes, tá, nessa virada de chave. E eu acho que aqui é o momento que a gente precisa de a cabeça muito aberta, muita curiosidade intelectual, assim, porque não é apenas sobre design, é sobre ter outras capacidades. Porque, por exemplo, eu não faço isso sem ter estatísticos, matemáticos, cientistas de dados, antropólogos. Então, essa soma, então, é muito mais sobre... E aí, olha que interessante isso, né? Isso volta na IDEO. Porque a IDEO, apesar de ser uma empresa que se definia por design, né? Ela tinha exatamente uma variedade, inclusive antropólogos, né? A Jane Fulton Shur, que foi a principal antropóloga que cria essa direção de ter uma visão antropológica dentro do design de produto na IDEO. Inclusive tem um livro dela que é muito interessante, que basicamente ele tem ele é um livro pequenininho assim, mas ele tem um monte de fotos e alguns textos. Tem poucos textos, mas tem muita foto. E é muito interessante quando você abre e vê as fotos, você percebe vários comportamentos humanos capturados naquelas fotos, que são muito culturais. Então isso muda, né, o eixo da conversa. Então é o tipo de riqueza, de capacidades, especialidades que a gente tem que ter para fazer design no mundo de hoje. Então fazer design no mundo de hoje não é sobre designers apenas. Perfeito. É sobre essa riqueza de perfis para fazer bom design de produto, de serviço, o que quer que seja. E como você está trazendo essas pessoas? Certo. Porque, veja, a gente teve de novo, volto para a explosão 21-23, falta designer, falta tecnólogo, falta todo mundo do mercado da economia criativa e digital. Aí vem o inverno tech, aí começa a sobrar todo mundo também, e agora tem, acho que a onda vai, a onda vem, a onda está voltando de novo, assim. Mas como você acha essas pessoas? Porque, veja, é um perfil, sim, técnico super importante, absolutamente atitudinal super importante, a soft skills e tudo mais. E no mercado também que tem informação. Eu falava outro dia ali no papo que eu estava com a turma da Porto, que talvez em design puro, não é? Talvez seja a única profissão que em 5 anos você é um sênior. 5 anos sênior, acho esquisito. Não no Itaú. Exato. Como é que você constrói esse time, que é um time grande, né, amplo e tal, e garantindo esse perfil, essa lógica de ser diferente, ser mais do que designer? Como é que você faz isso? Aqui eu vou tentar quebrar alguns pedaços, tá? De como a gente está fazendo isso lá. Primeiro, entender o perfil. Assim, é esse tipo de líder, de pessoa que a gente quer. Porque, assim, por que eu estou falando líder, né? Porque uma pessoa que hoje é estagiário, analista júnior, pode chegar a um cargo de liderança bem sênior no banco e a gente tem que treinar as pessoas a partir deste momento como pessoas que serão líderes do futuro, líderes potenciais do futuro. Isso já é uma mudança importante. Ela não é apenas uma pessoa que está ali para executar coisas, a gente está olhando com essa visão de construção de liderança mesmo, de pipeline de liderança de médio e longo prazo. Então, identificando esse perfil, eu tenho a sorte, talvez, ou o privilégio de atuar com uma área de RH do Itaú que é sensacional. Que é extremamente inovadora, extremamente antenada ao que está acontecendo, entende esse tipo de debate nas especialidades, é uma área de RH que é muito atuante, é muito próxima, né? Está muito conectado ao negócio. E eles têm me ajudado nessa busca desses talentos, porque eles entenderam o perfil e eles conseguem ampliar a nossa busca, ampliar o nosso olhar para essa construção. Aí vem o outro pedaço. Tá, encontramos as pessoas. Como é que as pessoas, onde que elas atuam, né? Como é que a gente mantém elas motivadas, tudo. Eu acho que isso hoje também é um pouco de um privilégio estar numa estrutura dessa. Eu acho que por ter criado esse efeito
vamos dizer assim, esse círculo virtuoso, assim, né? De, cara, é um banco grande, tem capacidade de investimento, tem talento, assim, isso torna mais fácil você atrair as pessoas, né? Exato. Então isso tem ajudado bastante. Mas tem um momento de virada de chave também, porque, né, assim, Itaú sempre é uma grande marca, uma marca empregadora desejada, mas, de novo, os neobancos, um monte de startup, scale-up, tem o charme da marca empregadora. E tem um momento da virada, porque hoje, numa super boa, assim, as pessoas querem trabalhar na sua estrutura, querem estar lá. Né? Exatamente. Isso ajuda muito também. Né? Ajuda demais. Seria muito difícil se a gente tivesse que assim, ficar... Convencendo. É o contrário. Assim, a gente tem uma capacidade de atratividade assim, enorme. E eu vou te falar que assim, por que muita gente quer ir para uma estrutura como essa versus outras empresas, às vezes menores, às vezes com mais nativas digitais, tudo. Primeiro porque tá tudo nivelado hoje em dia em relação à tecnologia. Não existe mais tanto, ainda mais no universo de GenAI, em que quase que zerou o jogo. Tá todo mundo construindo plataformas novas de tecnologia, né? Investindo em tecnologia, em IA generativa. Meio que tá todo mundo mesmo na mesma, assim. Não mudou tanto, assim, nivelou, né? O playfield que chama, né? O terreno. Então, acho que isso ajuda. Tem uma outra coisa que, como a gente tem essa ambição muito grande, né, de desenvolvimento de pessoas, o nível de investimento, a gente investe bastante, assim, um volume significativo de grana mesmo em capacitação das pessoas, treinamento no Brasil, fora do Brasil. Boa parte da minha liderança passou pelo curso do IF Academy. Que foi a pessoa que está tocando o IF Academy trabalhou comigo na IDEO na Alemanha. Legal. E ela falou, cara, tô lançando esse curso nível internacional. Eu falei, cara, já coloca aqui uma turma para fazer. Então, assim, a gente tem um investimento importante em capacitação. Então, isso cria esse círculo virtuoso em que, cara, as pessoas querem estar. Né? E ainda tem o seguinte, tem uma diferença que eu acho que é muito grande de uma estrutura, por exemplo, eu falo isso com humildade, mas também com orgulho, que é esse foco em desenvolvimento de liderança. Porque muitas vezes, muitos designers vão e outros especialistas em design vão trabalhar em empresa XYZ para ser um braço de execução. Cara, não é sobre isso. Assim, temos execução? Temos. Mas é sempre com algo mais. Né? E aí, quando as pessoas percebem isso, elas percebem que elas podem ser mais, elas podem crescer, elas recebem esse nível de atenção e investimento. E você não está ali apenas como uma pessoa que é transacional, né? Mais um soldado. Né? Não é isso. Né? Então, acho que isso é bem importante. E talvez o último ponto, eu acho que está muito claro para a gente, no Itaú e para a minha estrutura, a gente tem falado muito da palavra da ambidestria, né? Que tem circulado, mas a gente tem falado muito isso dentro do banco e muito isso na minha estrutura. Por quê? Hoje, a gente vê cada vez mais, né, ainda mais com o GenAI, isso será acelerado. Sabe aquele diagrama que você tem as disciplinas, assim, você tem design, tecnologia, negócio. Produto. Né, ou produto. Isso era um diagrama de Venn, né, em que o meio tinha uma interseção no meio desses três círculos. Eles eram um pouquinho mais separados. Eles estão muito juntos. Muito embolados. Muito embolados, exatamente. E isso cria uma série de oportunidades. Né? Tem alguns desafios, mas acho que é muito mais sobre oportunidade do que o desafio. Por exemplo, a gente tem uma série de produtos, produtos digitais e produtos do banco. Tem alguns que são muito técnicos, produtos de crédito, por exemplo, né? Mas tem outros que são muito produtos de visão cliente. Então, a gente tem cofrinhos. Né? Cofrinhos é incrível mesmo. Que é super legal. Então, vários desses produtos, por exemplo, os designers têm um protagonismo muito grande na liderança desses produtos. Então, eles já passam a ser líderes de produto nessas situações. Então você vai ver isso cada vez mais, né? Situações em que às vezes uma pessoa de tecnologia está liderando o produto, uma pessoa de design vai estar liderando às vezes uma parte importante da tecnologia, porque o desenvolvimento de software está ficando muito acessível, né, com as ferramentas de GenAI. Então esses papéis se misturam. A gente está preparado para ser este tipo de líder. Líder e protagonista na corporação. Isso é super bacana. A gente já meio que estourou o nosso tempo e eu sei que a gente tem que tomar esses cuidados também. Mas preciso fazer um comentário. Eu tive recentemente com vários papos lá com o Iaco, que você conhece também. Claro. E ele está muito encantado com
uma série que a Y Combinator tem feito sobre os Founders Designers. Né? Isso é super bacana. E ressoa, eu só vou fazer esse ponto, porque quando você fala do protagonismo e o designer pensando no produto e tudo mais, eu acho que é uma porta que se abre no final das contas, porque tem que ser mais que designer. Acho que tá dado, pegamos esse takeaway. Tem que buscar o protagonismo e cada vez mais a gente tem visto de fato empresas enormes com os fundadores, ou um cofundador pelo menos, vindo desse mundo do design, do pensamento na centralidade e tudo mais. E eu acho que isso é um trabalho que a gente deveria falar um pouco mais sobre com a comunidade, no final das contas, porque teve uma rebordosa na comunidade, o Rassul teve aqui outro dia também, e ele falando muito dessa rebordosa, e putz, será que continua valendo a pena ser designer, aquela que a gente prometeu acho tanta vale coisa. E eu acho que tá. Eu sou super otimista nesse sentido, porque eu acredito sim que a gente está em posição de cada vez mais buscar esse protagonismo e experimentar, fundar a empresa, quebrar a cara, ir para negócio. Então eu tenho falado muito com o Iaco sobre isso, então só um parênteses aqui. E é um preâmbulo para a gente indo para o nosso final, para respeitar as agendas e os tempos de todos nós. Eu queria voltar para o lado mais pessoal aqui, mais você mesmo. Quanto tempo de carreira, cara, de design, hein? Agora 25, mais ou menos. É bastante coisa, né? É bastante coisa. É uma pedalada, né? Então, pensando que a gente tem aqui na audiência, acho que 2 grandes grupos. Assim, a gente tem a comunidade de design, certamente está aqui, mas eu tenho... No off-topic ali, na paralela, depois do programa, eu recebo muita gente, muitas lideranças de negócio mesmo, VP de dono de uma BU, o que for. Também olhando porque cada empresa é uma estrutura diferente, é um jeito diferente, é uma liderança diferente. E eu gosto de pedir para você, assim, para o convidado que está aqui, para dar um recado, uma dica, uma recomendação, depois de ouvir, ou assistir. Agora a gente tem o nosso site, hein? podcastd.com.br, olha o jabá. Depois de ouvir o que a gente conversou aqui, o que essa pessoa poderia levar, o que essa liderança, né, esse profissional poderia levar na segunda-feira ali? Ouvir, assistir, beleza, mas tem uma coisa que assim, o Fabrício falou, cara, aquilo ali é importante eu levar ali na segunda-feira, porque no final das contas você tem uma carreira admirável, mas, acima de tudo, a gente já se conheceu em outros momentos, você manteve esse cara leve, né? No final das contas, bacana, tal, admirável, tal. O que o pessoal leva na segunda-feira aí do nosso papo? Assim? Boa pergunta. Tem uma coisa que eu penso assim, com uma certa frequência, que é um negócio meio amplo, assim, meio abstrato, mas é que eu acho que ajuda, assim, pelo menos me guia, assim, que cara, seja líder da transformação. Seja qual for a transformação, assim, ser líder da transformação, eu acho que é o que garante renovação constante de pensamento, de conhecimento, de skills, de curiosidade intelectual, porque para liderar a transformação você tem que ter tudo isso, né? Então você tem que estar sempre assim meio... Senão você não lidera, você é carregado. Elevado, exatamente. Não seja levado. Lidere a transformação, seja qualquer que seja a transformação, onde você estiver, eu acho que é o... E esse é um baita exercício, né? Porque em organizações complexas, poxa, você vai sendo levado e às vezes se engana que não está sendo levado também. Então, é um exercício brutal e diário, né? Para ver se você está nesse lugar mesmo. Excelente. Exatamente. E vou querer mais uma dica. Agora pode ser, sei lá, um livro, um podcast, um hobby, uma atitude, um pensamento... Posso te ajudar então? Vou te dar tempo para pensar, eu vou falar a minha aqui. Hoje eu separei 2, mas eu vou usar uma para o nosso programa e para o próximo, que o Eric está vindo aí também. Eu acabei de voltar de férias. Tirei férias agora em janeiro, tirei férias de 24, 25 dias. E essa é a minha dica. Tirem férias longas. Eu passei muito tempo na minha vida tirando férias de 9 dias. Sabe aquela férias de 9 dias, você se engana? Você sai num sábado, volta no outro domingo. Exato. 2 semanas você não tirou férias. Você não desconecta, né? Você não consegue nem assim, esquecer o dia que você está. Então, eu tenho tentado tirar a cada 2 anos, um ano sim, um ano não, férias longas, assim, porque é bom pra gente, né? Porque quando você pergunta pro teu filho, que dia é hoje? Aí ele fala, quarta, puta, achei que era sexta. É maravilhoso. Você tem filhos também, como eu.
passar esses dias inteiros com os filhos e com a tua esposa é uma outra dinâmica de família. E é tão bom você ver que tem vida para além do trabalho e tem coisas gostosas para ele também. Então a dica eu sempre falo de restaurante, falo de livro, falo de disco, né, como a gente estava brincando. Exato. Mas disco entrega idade. Tirem, deem um jeito. Eu sei que é difícil, que não vai dar, que é complicado, que a agenda, que vai cair tudo. Não vai cair tudo. Tira uma férias longa, pelo menos 20 dias para cima. Vai na boa que vai funcionar. Essa é boa. Essa eu levo essa comigo, essa dica. Não, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que tem uma coisa que me ajudou muito assim, na minha vida, né? Que é assim, achar a liberdade na disciplina. E isso tem a ver com esporte. Né? Para quem me conhece, assim, eu sempre pratiquei muito esporte na minha vida. Aí depois de uma época eu parei um pouco e eu recuperei esse hábito. E para mim é uma terapia, assim, né? Eu ando de bicicleta, treino bicicleta quase todos os dias, vou para a rua praticamente todo final de semana para andar de bike. E são momentos muito gostosos, assim, de reflexão. Então, várias coisas do pensamento... Você sabe aquela coisa que hoje em dia a gente não tem espaço, né, para pensar, né? Você está sempre fazendo uma coisa, fazendo. E esses são momentos que você se permite, pela disciplina, ter pelo menos 1 hora, 1h30 ali que você... Cara... E aí o pensamento vai aterrissando e as conclusões vão chegando. Você não está no celular... Né? Então você cria essa liberdade, né? Que permite. E eu queria deixar uma dica de um livro que eu li recente que eu achei incrível, assim. Se chama Unreasonable Hospitality. É de um autor chamado Will Guidara. Maravilhoso. Cara, é sensacional. Esse é um livro que eu mais dei de presente ano passado para as pessoas. Eu dei de presente. Conta do livro que eu já falei. Não, assim, é absurdo, né? Cara, é incrível. Ele é um chefe de vários restaurantes Michelin, né, em Nova York. E o mais interessante é que, assim, ele apesar de ser chefe, ele entende que a grande virada para ele, né, porque por causa, inclusive, da competição do mercado e tudo, é focar na hospitalidade, né? Irracional, exatamente. Então tem várias histórias muito interessantes, não vou fazer spoiler aqui. A do hot dog é boa, pode falar. A do hot dog é muito boa. A do hot dog é boa. A do hot dog é muito boa. Ele tá no restaurante e ele percebe que tem um casal, né, que tá no seu último dia ali em Nova York. E eles não comeram comidas típicas. Ele ouve o pessoal falando. Ele ouve ele falando, que é uma coisa muito interessante. É um ótimo detalhe. Aqui, ouve. Falando que, cara, no último dia eles não tinham comido, nada não comiam hot dog em Nova York. Exatamente. Pô. E aí ele vai... Ele sai correndo, né? Numa barraquinha de hot dog. E ele traz esse hot dog e faz um prato com o hot dog para servir para esses pessoas que estão ali no restaurante. E isso mostra, assim, primeiro, ele ouvir, assim, mais do que, assim, ele não é uma survey, né? Ele ouviu, capturou. Ele estava ouvindo de maneira ativa, exatamente, as pessoas, e ele vai, assim, e ele tem a humildade, né? Ele que é um chefe, né? Aquela coisa toda. Top, o melhor restaurante do mundo, tinha acabado de ser eleito, aquela coisa toda. Cara, é incrível. E aí você... tem várias histórias super legais, mas traz uma reflexão interessante. Tenho lido, assim, alguns livros sobre hospitality, até em hotéis. Tem um muito legal que conta a história do Ritz. Ah, legal. E a história... Vou atrás. Tem um da Monocle também, que fala de hospitalidade, mostra vários hotéis e como eles... E o hotel é muito interessante, é uma inspiração, assim. E pensa no seguinte, não é sobre app, entendeu? Ele é sobre o ser humano e a hospitalidade e servir bem nas pessoas. E como você faz a pessoa se sentir. O Will Guidara, ele fala isso, né? Exatamente. Não vai lembrar o que comeu, quanto ele vai lembrar o que conta, ele sentiu. Vai levar como você fez ele se sentir. Fez ele se sentir, exatamente. Isso é muito bacana. Cara, é incrível isso. Então, eu acho que esse é o tipo de mindset que a gente precisa levar, né, como designer, né, para o que a gente faz. Então, eu queria deixar essa maravilhosa dica. Leiam esse livro, por favor, leiam esse livro, mesmo assim. Ah, mas é sobre hotel 5 estrelas. Não é sobre isso. É outra coisa, é muito bacana. Fabrício, foi demais o papo, super obrigado. Obrigado pelo convite. E, porra, vamos trocando várias aí. E o programa daqui a pouco tá no ar, vai ser muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Pô, começamos o 26 aqui, muito bem. Obrigadão. Muito obrigado. Aquele abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.